O assunto Castro segue repercutindo. Demite? Não demite? Nesse mesmo vídeo eu quero mostrar para vocês até que ponto o Castro é tão importante no Paysandu. Eu trago números, então fique comigo aí até o final desse vídeo, onde eu mostro para vocês quantas vezes ele atuou na Série C, quando ele não atuou, o Papão ganhou, o Papão perdeu, o que é o Castro nesse time do Paysandu. Quer apoiar ainda mais o nosso conteúdo? No link dos produtos, tem esse fone de ouvido aqui, ó. Se você estiver precisando de um fone de ouvido, qualidade muito boa desse fone e o preço, então, lá embaixo. Então, vale muito a pena. Tamo junto. Vamos ao que interessa. O Castro foi afastado mais uma vez por indisciplina. No primeiro afastamento dele por indisciplina, já teve gente lá dentro que queria que ele não fizesse mais parte do grupo, né? Deram uma segunda chance e aconteceu de novo. E agora as chances dele não fazer mais parte desse time são grandes. Paulo Fernando, o que você acha sobre isso? Cara, o jogador em questão, ele não é a primeira vez que ele se envolve nesse tipo de coisa. E é aquela tal coisa, Yuri, ninguém tá aqui para julgar ninguém, tá? Mas é a história daquela fruta que tu não pode misturar com o resto. Se o time do que vai tentar brigar para retornar na Série B, tu não pode deixar que um jogador que não esteja focado, que não esteja com esse objetivo, prejudique o restante. E esse rapaz já mostrou que dentro de campo ele tem qualidade, mas que fora de campo, infelizmente, a cabecinha dele é pequenininha. É uma pena, né, cara? Porque é um grande jogador, 31 anos. Então ele deveria ser uma das lideranças desse elenco, ele deveria dar o exemplo, né? Porque dentro de campo ele é um jogadoraço, cara, ele é um zagueiraço. Mas aí fora das quatro linhas ele se comporta dessa forma, Mas tá? por isso que ele não para em lugar nenhum. Deus pode ter dado riqueza nos pés para ele e na cabeça, cabecinha dele. Esse tipo de jogador, eu fico até, não é com pena, porque ninguém deve ter pena de ninguém, mas eu fico triste porque eu já vi essa história aí 300 vezes. O cara joga muito toda fora. Aí você vai ver, daqui a pouco ele tá com uma Bíblia na mão, diz que encontrou Jesus. Só que aí, mano, já acabou, já era, entendeu? O cara tá no time, tá pagando em dia, o time tá aí se esforçando, o cara tá fazendo os golzinhos dele, tá jogando a bolinha dele, aí o que é que ele quer mais? Entendeu? Se ele, que é um dos mais velhos, faz um negócio desse, qual é o exemplo que ele vai dar pra garotada? E o Castro que estava vivendo já, assim como muitos jogadores do Paysandu, que é o caso, por exemplo, do Ítalo, é o caso do Cleiton Pego, por exemplo, que estão vivendo a melhor temporada da vida deles, da carreira deles. E o Castro também estava vivendo no Paysandu a melhor temporada da carreira deles, né? O Juninho também tá vivendo a melhor temporada da carreira dele. Temporada mais artilheira, só para complementar. São 29 jogos, 4 gols e 1 assistência. Ele nunca teve esses números antes na carreira, em nenhum dos times dele. Mas aí Passou você... por Macaé, Olaria, The Strongest da Bolívia, Você tem que ser Ponte profissional. Preta. Pode falar. Você tem que ser profissional dentro e fora de campo. Não adianta nada tu tá fazendo uma temporada muito boa e aí se mete a fazer um monte de coisa. Tem alguns comentários que eu não quero entrar, eu não entro na vida pessoal de ninguém, mas eu acho que chega, bastou. Aí eu fui fazer um levantamento aqui. Nesse ano de 2026 foram aí 29 jogos, né, do Castro. Aí eu fui olhar com mais cuidado como é que foi, né, principalmente aí na Série C, onde nós já temos aí 12 jogos realizados pelas equipes, nós estamos aí na 12ª rodada. Dos 12 jogos aí feitos pelo Paysandu, por exemplo, o Castro foi titular em 10 jogos. Teve um jogo que ele foi relacionado, mas ele não foi utilizado, que foi contra o Figueirense. Naquela ocasião, a zaga foi o Yarley e o Bruno Bispo. E contra o Botafogo da Paraíba foi aquele primeiro problema dele lá de indisciplina, que aí a zaga foi o Yarley e o Quintana. Vale lembrar que o Quintana também, né, não faz mais parte aí do time do
Paysandu. Então, o que nós podemos dizer é que, tecnicamente, ele é um baita jogador, né? Ele é o cara ali titular, de fato, do time do Paysandu. Então, o Paysandu estaria perdendo um jogador que é titular da equipe. Por outro lado, quando ele não estava contra o Figueirense, por exemplo, o time acabou sendo derrotado. Já contra o Botafogo, o time acabou vencendo o Belo, né, com a zaga com o Yarley e o Quintana. Mas é igual eu falei para vocês, o Quintana também não está mais no time do Paysandu. Fora de casa não, dentro de casa. Foi aquele jogo que o Botafogo abriu 2-0 e o Paysandu foi buscar o resultado e acabou vencendo por 4-2. A questão é, a janela abre agora dia 6. Ele não fazendo mais parte do elenco, vai conseguir uma peça tecnicamente falando para recompor? Por outro lado, né, dá para entender, até falei no outro vídeo, dependendo do que ele fez, pode ser muito sério, pode ser um mau exemplo. E aí, só corrigindo o que eu disse no meu vídeo anterior, eu levei como se todos, JP Galvão, o pessoal que tá sendo, né, demitido aí, ou dispensado, vamos dizer assim, estivesse no mesmo balaio do que o Castro, né? Mas parece que não. Então, só corrigindo aí, tanto o JP Galvão e o Peu, né? São os dois aí que não estão na mesma situação do Castro, mas serão também dispensados. Não considero como uma crise, considero como um ajuste de rota, né? Apesar de ser um jogador que todas as vezes que nós falávamos, era o quê? O Paysandu hoje tem uma coluna vertebral, o Castro e o Edilson no sistema defensivo, o Pedro Henrique e o Marcinho no meio de campo, e no ataque tem o Ítalo e o Juninho. Pelo menos era um pouco dessa a leitura quando a gente fala do time do Paysandu, que são jogadores que têm mais casca, né? O Castro, ele consegue, de certa forma, se firmar no Paysandu, apesar de ter uma carreira com dificuldade de se firmar, e aí a gente começa a entender por quê, né? Mas no Paysandu ele vinha fazendo aí uma grande temporada e agora, né, o que parece, não vai ser mais atleta do Paysandu. Qual é a sua opinião? Tem que demitir o Castro? Castro chegou o tempo dele no papão ou não? Poderia aplicar uma multa, né? Sentar ele ali para conversar e falar, cara, faltam aí apenas 13 jogos, foca aí, vamos recolocar o Papão na Série B do Campeonato Brasileiro. Qual é a sua opinião? Deixe a sua opinião nos comentários, estamos juntos, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever, ajude a gente aí a chegar a 2.000 inscritos. Conto com vocês, até o próximo vídeo.